Bom, pessoal, aula 4 de entalhe. Eu peguei um sarrafo qualquer, tá? Um sarrafo de 5 centímetros por 2 de pinos. Pra gente praticar hoje é um sarrafo velho, resto de obra. Você também pode usar um sarrafo de 4 centímetros, de 3 centímetros, de 2,5 centímetros, ou seja, o resto de sarrafo que você tiver em casa. É apenas um exercício. Eu vou deixar alguns exercícios para você no final dessa aula, para que você pratique, pois esses exercícios eles te habilitarão para a aula 6 de entalhe que vai chegar. Você na aula 6 compreenderá o porquê que você fez isso hoje. Eu vou utilizar o sarrafo velho de 5 centímetros de pinos, como eu te disse. Não compensa a gente utilizar madeira muito boa para isso, tá? Então sempre a gente vai utilizar restos, porque são madeiras de descarte que serão usadas para o exercício, para praticarmos. Então vamos começar. Eu trouxe hoje um copo pequeno, uma xícara que é um pouco mais larga, o diâmetro dela, e eu trouxe um pires, pode ser um prato, ou seja, você vai aprender a fazer hoje entalhes em meia lua na madeira, que isso, como eu disse, vai te habilitar para a aula 6. É muito importante que você aprenda isso, o passo a passo de como calculamos isso, de como fazemos esse tipo de risco, de molde para o nosso entalhe. Eu vou começar com o menor, que é o copo, tá? Primeiro passo, aquela velha regra do nosso esquadro na borda, acha um local, encosta a borda, faz um traço aqui. Eu vou fazer com a caneta preta para que você consiga visualizar melhor. Fiz o traço. Agora, qual o próximo passo que eu preciso? Eu preciso saber a profundidade que eu quero esse meia-lua. Vou jogar, por exemplo, 1 centímetro, tá? 1 centímetro do meu metro para dentro da borda da madeira onde será entalhada. Há algumas maneiras de fazermos isso, mas eu quero que você compreenda as mais interessantes envolvendo o entalhe. Fizemos uns 2 traços, apenas para nos guiarmos. A nossa linha está aqui, ela está riscada aqui, eu vou fazer uma linha aqui, uma marcaçãozinha, uma ponta para eu saber onde ela inicia, olhando por essa lateral. Eu vou pegar o copo, um dos lados do copo encostando nessa linha e o outro lado encostando na linha que a gente fez em cima. Tem que bater os dois lados. Eu encosto nessa ponta e eu encosto na ponta de 1 centímetro e a gente traça uma meia-lua. Ok, tá riscado. O entalhe vai ser aqui. Eu vou marcar aqui, onde eu risquei na parte de cima, onde acaba a minha linha. Assim eu já sei os limites do meu entalhe. Agora, para eu traçar uma linha reta aqui, eu uso novamente o esquadro. O esquema que você já sabe, borda com borda, tá batendo, eu risco. Tracei a linha. Então eu tenho esse lado, e eu preciso riscar esse lado. Esse lado vai ficar mais fácil. Eu só preciso encostar o copo nessa ponta e nessa ponta. Eu já tenho as duas linhas marcando, eu encosto ele de forma que pegue bem na borda do copo as duas linhas, eu seguro e eu vou traçar. Ok, temos a nossa meia-lua riscada em cima e nas laterais. Agora eu posso começar a entalhar. Mas antes de entalharmos, eu vou fazer esse, você vai fazer mais 2, para que você compreenda as maneiras de fazê-lo e para que você pratique. Vamos trabalhar agora de outra forma. Eu fiz a linha, e se eu não quiser me preocupar com essa lateral, se eu quiser me preocupar com a distância da linha, em vez de 5 centímetros como essa tem, eu quero deixar 7 centímetros. Então eu não vou mais usar aquele esquema da lateral. Eu vou medir os 7 em cima, dessa primeira linha que eu fiz. 7, 7. Ok. Agora eu vou traçar uma linha com o nosso esquadro aqui em cima. Esquadro na borda, eu posso riscar. Tá, a minha preocupação agora é a distância da linha de cima, onde vai aparecer a meia-lua e não mais a lateral. Então eu marco aqui dos lados, onde a linha aparece, as laterais dela, marco desse lado também, não tenho como me achar. E eu vou precisar de algo que tenha o diâmetro maior, um diâmetro mais largo do que o copo. O copo ele é menor que a xícara. Então eu vou usar uma xícara, por exemplo. Pode ser uma xícara, pode ser a tampa de um vidro de maionese, algo que seja a circunferência exata. Eu vou posicioná-lo agora de modo que pegue nessa ponta e nessa ponta, para que você entenda melhor. Eu vou posicioná-lo aqui. Está pegando nessa ponta e nessa ponta. Mas aí você nota que eu aprofundei bem mais a meia-lua. Eu vou fazer esse risco para que você compreenda e veja. Nota que o aprofundamento dessa meia-lua vai ser maior que esse. Por isso que é interessante que eu trabalhe com a distância e com aquela linha lateral. Mas se eu quero um aprofundamento desse ângulo sem aprofundar tanto aqui, sem invadir tanto a espessura do pinus, eu quero, vamos supor, vou traçar aqui, vamos supor que aqui fosse 1 centímetro. Eu uso o diâmetro maior, um pires, um prato, aí eu consigo chegar. Eu vou ter um ângulo maior, pegando nas duas pontas, sem aprofundar na madeira. Então, quanto maior for a distância dessa cava que eu vou fazer, maior terá que ser o objeto de circunferência que eu vou utilizar para medir. Um prato, uma bacia, se for o caso. Não vai chegar nesse caso, mas quanto maior eu precisar, mais eu vou aumentando o tamanho do objeto. É isso que eu queria que você compreendesse. Agora nós vamos fazer uma nova, que vai ser o exercício que você vai fazer na sua casa com o pires. Vamos traçar um terceiro molde. Vai fazer aleatório, já fizemos a linha, com o pires, para que você compreenda. Vou virar ela de lado. Eu vou marcar onde começa a primeira linha, sempre a gente marca nos dois lados, para não nos perdermos, e eu vou jogar o pires aqui. Então eu consigo um ângulo maior. Quanto maior for o objeto, maior vai ficar o nosso traço e a distância desse vão. Eu vou marcar com 1 centímetro
Você pode marcar com 1 centímetro, com meio, com 1,5 centímetro. Vai depender da espessura da madeira que você estiver utilizando. Na aula 6 você vai compreender isso com mais detalhes. O importante hoje é que você entenda como fazemos o risco. Então eu vou pegar da borda, dessa borda, ele vai dar esse contorno aqui, dessa ponta, pegando essa linha e essa. E vamos traçar. Se eu quisesse aprofundá-lo mais, eu teria um ângulo maior, por exemplo. Só que aí eu aprofundo mais aqui. Vamos usar esse como exemplo, para que você aprenda a fazer 3 tamanhos diferentes no seu exercício. A gente liga essa parte, vamos achar as linhas aqui, aqui e aqui. Agora é só posicionar ele de modo que ele encoste nessa linha e nessa linha, nas marcações, e vamos traçar. Ok, nós temos esse lado feito e esse lado grande feito. Então você vai trabalhar esse e esse. Eu vou trabalhar o primeiro, que é o menor, você vai fazer esses dois e vai trabalhar, de modo que você pratique na sua casa. Eu vou prender ele, pode ser na morsa, se você estiver naquela morsa de madeira da aula 2. Pode ser com toquinhos, como você já sabe, um toquinho de cada lado, um toquinho na ponta e um toquinho na outra ponta pregado, para que ele não se mexa. Ainda pode ser com o sargento, aí a opção é sua. Quando você inicia esse tipo de entalhe, é bom que você faça uma marquinha nos 2 riscos. Você lembra que o nosso vão está aqui. Esse vão você pula, o próximo vão é esse, você pula, o próximo é esse, assim por diante. Você faz uma marquinha nesses 2 com o serrote. Eu fiz uma marcação muito rápida, muito simples. Passei o serrote, não cheguei nem a 1 milímetro. É só realmente para você marcar. Agora vamos iniciar o entalhe. Eu vou começar por aqui. Você já sabe, aqui tem a meia-lua, outro lado tem a meia-lua. É importante que você vá olhando os 2 lados. Vamos começar pelas quinas. Aprofunde, que fique 1 ou 2 milímetros. Isso eu sempre te indico para chegar no fundo, na marcação da linha preta. Deixa sempre 1 ou 2. Você já vai entender o motivo. Outra coisa importante. Começou daqui, chegou no meio dessa quina, vem para cá. Começa a bater daqui. Nunca vá no mesmo sentido. Esse tipo de entalhe, ele racha a madeira, é perigoso. Faça o entalhe se encontrar. Vá de um lado para o outro, batendo vagarosamente. Tá vendo? Ele remove, sem que você danifique. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu já removi as 2 quinas, deixei mais ou menos 2 milímetros, agora eu vou começar do meio, mesmo sentido, eu começo daqui, vou descendo, chego no meio, paro, venho daqui, vou descendo, chego no meio, paro. Vá sempre com o lado chanfrado. Aquela técnica que você aprendeu de ir deitando ele, começar em 45 graus e ir inclinando, deitando para subir, vai ser muito usada aqui. Você vai formando uma cava arredondada, você vai formando uma meia-lua. Por isso é importante que ele vá arredondando. Você nota que o formol se encontra, ele vai até aqui, ele vem nesse sentido e para, ele vai até aqui e para, e sempre arredondando, o máximo que eu puder. Eu cheguei a 2 milímetros, eu paro. Eu tenho que ir sempre calculando os 2 lados. Agora nós vamos começar a fazer o acabamento dessa peça. Eu estou com a marcação já aqui do lado, o nosso risco que eu fiz com a caneta preta. Agora eu vou usar o lado meia cana da grosa. Com todo cuidado, eu vou observar aqui e esse lado, e vou passando a meia cana em sentido redondo, sempre arredondando ele, para ver até a posição que eu quero que chegue no limite. Eu não quero e não posso deixar que passe desse limite. Uma outra grosa que você pode usar é a roliça para esse tipo de serviço, mas ela é mais perigosa. A roliça, ela come mais e ela pode passar do nível da linha. Então, se você for utilizá-la, vá com muito cuidado e vagarosamente. Eu prefiro a meia cana porque me dá mais segurança. O lado redondo da grosa na madeira.
Você lembra que eu te ensinei como usamos a nossa grosa na madeira, na aula 4, quando fizemos o cabo do nosso formão. Você vai em sentido de vai e vem e na diagonal. Eu não paro num lugar só, eu não fico somente no lugar indo e voltando. Eu vou na diagonal. Eu tenho que atingir essa linha e essa linha. É o meu limite. Chegou aqui, eu tenho que calcular que essa base, essa lateral da grosa, fique rente a essa linha limite. Aqui eu posso até parar ele, mas eu preciso estabilizá-lo o máximo. Eu não posso deixar que passe. E aqui é a mesma coisa. Chegou aqui, essa linha lateral tem que ficar rente à linha lateral da madeira. Não posso ultrapassar esse limite. A melhor ferramenta para fazer isso ainda é a meia cana. A roliça, como eu te disse, ela é perigosa. Ela é mais rápida, mas ela é perigosa. A roliça eu uso quando eu quero debastar muito, quando eu tenho 2 milímetros, 3 milímetros que eu sobrou aqui do formão. Aí eu uso a roliça. Fora isso, se for menos que 2, eu não me arrisco, eu vou na meia cana. Porque a chance de eu errar com a roliça é muito grande. Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. É muito importante que você dê algumas passadas e vá observando os dois lados, aqui e aqui. O lado de cá eu já tenho mais ou menos 1 milímetro. O daqui eu tenho quase meio milímetro. Então eu vou posicionar mais para esse lado, para compensar o que está faltando. Pessoal, chegamos na marcação. Agora eu vou pegar uma lixa 60, ou uma lixa 50, tem que ser uma lixa grossa. E eu vou passar para comer e dar o acabamento nessas farpas. Depois nós vamos passar uma lixa mais fina. Eu vou passar a lixa ao contrário dela primeiro, depois assim. Muito importante que você dobre a lixa quando for fazer no limite, nessas partes que são os limites. Você dobra ali em 2, essa parte lateral vai funcionar como fizemos na grosa, a lateral da grosa. Então eu vou passar esse limite da lixa, essa lateral, no limite que eu posso chegar. Nesse sentido. Não vou passar disso. Ok, agora eu vou pegar uma lixa fina. Essa lixa, ela é para madeira, assim, a 60. Eu vou usar uma lixa agora 220 para a parede, não tem problema. Eu vou usar ela apenas como exemplo, mas opte por lixa de madeira. Eu posso enrolar ela num cabo de vassoura, é uma das formas. Você pode passar na mão também, não há problema nenhum. Eu vou te mostrar essa outra técnica. Eu enrolo ela e eu passo no sentido de vai e vem, subindo e descendo. Sempre igual a posição da grosa, respeitando o limite. O ruim dessa lixa é que ela vai deixar o avermelhado na madeira. A de madeira já não deixaria esses grãos vermelhos. Como esse é só um exemplo, não tem problema. E aqui está o acabamento da nossa peça. A lixa fina, se você quiser passar ela de lado, não tem problema nenhum. Ela simplesmente vai dar o acabamento. Dobrando em 2 e respeitando os limites. E aí está, no limite, redondo, dos dois lados, o nosso sarrafo. Agora, o que eu quero que você faça? Lembra que nós marcamos 2 vezes, 2 com o copo e uma eu marquei com a xícara. Marque mais uma. Então faça 2 com o copo, 2 com a xícara para você praticar. Isso vai te habilitar para o que vamos fazer na aula 6. Pessoal, quarta-feira que vem teremos a nossa aula 5 de entalhe. Até lá!